Você tem que abaixar mais o dedinho, ó. Fazer aqui, ó. Que ele tava E assim, pisca ó. uma luz pra avisar que tá Ele acabando, que tá começando. E a Bruna, ela deslancha Deixa fluir. como se fosse infinito o programa. Sim. Isso é uma coisa que a gente tenta alinhar já desde a primeira temporada. Mas é que a gente não consegue. Não. Deixa eu ver o cabelo que eu mesma fiz. Nossa, ai, eu acho que eu tô com Não. uma ligação errada aqui do nervo. Conforme eu mexo, eu vou sentindo em partes. Mas podia ter uma televisão também ali. Podia, né? Ai, Isso podia ajuda pra se ver, bastante. né? Isso daqui pra um leonino é um crime, né? Fica se questionando toda Eu, hora. não, e eu às vezes, já que eu não tô falando, eu dou uma ajeitadinha no cabelo. E foi dou aquela rodando ali, eu olhadinha. fui já, ó. Eu também tenho O pouco de leão, Ariano eu também puxa. Puxa pro leonino, assim? É fogo. Vaidade? Ares, Sagitário, Leão. Por isso que o Nauber São pediu uma fogo. TV aqui, ó. Que é pra ele ficar se olhando. E muitas vezes eu tô conversando com a pessoa e daqui a pouco eu faço assim, ó. Tipo, Dá aquela jogadinha pro dá lado. aquela... Me olha, A vejo se Bruna tá- é só incrível que ela não vê os sinais do estúdio do que está acontecendo. Tem que falar que, na verdade, o Nauber, ele veio contar os segredos desse setor que a gente trabalha, da beleza, contar as fofocas, os bastidores, Os babados. os babados, babados. todos os babados. Então tem que começar agora. A gente já começou, amor. Estamos gravando já, pessoal. Temos aqui um convidado excelente. Um amigão. Só dá ok lá. É, Jeff, porque a gente... Ah, É não que me depois- assustem, eu tava quietinho. Pegadinha, pegadinha, pegadinha. Não, isso tudo ele usa depois no Ele usa nos erros. Armações e mancadas. Sim. É, e pra te de repente não ficar de. Pra ela não ter pegar aqui, ó. Ali. Show. Show. Porque eu sou leonina e leonina é teimoso. Isso. Isso. E aí, e tu é o quê? Eu sou leonino e leonino é teimoso também. Gente, vamos começar então o Vamos. nosso podcast com um convidado muito especial, né? Além de um cara incrível, ele é nosso amigão, assim, há muitos anos. A gente já Irmão se de conhece há alma. muito tempo. Aham. Já nos conhecemos aí há muito tempo e nos admiramos profissionalmente há muito tempo. Algo a E acrescentar? eu se tenho poder? muito a acrescentar. O Nauber, eu devo muito a minha história profissional e a quem eu sou ao Nauber, que sempre me abriu caminhos, sempre me mostrou alguns caminhos e minha gratidão é imensa. Até a minha vinda pra Nova Prata. O Nauber fez parte da minha O vinda pra Nauber Nova fez Prata. parte da vinda da Bruna pra Nova Prata, então somos extremamente gratos e Gratos. carregamos no coração. Com certeza. Grato sou eu por estar aqui hoje comemorando a nossa amizade, né? Ai, sim. Afinal, falar sobre sucesso, né? As pessoas levam muito pra aquilo que tu faz muito bem ou aquilo que tu atingiu, né? E esquece dessas coisas que são os verdadeiros valores, né? Se hoje eu tenho sucesso, é por estar aqui, comemorando, por ter trabalhado com vocês dois, né? E com isso ser chamado para o podcast de vocês. Isso é para mim é o maior sucesso que um profissional pode ter, né? Na vida, Acaba a né? gente, às vezes, mensurando pelo dinheiro só, né? Exatamente. Sucesso mensurado pelo dinheiro. Exatamente. Faz muito sentido. E nosso papo aqui hoje vai ser sobre isso, galera. Valores. Sucesso, gestão Quero que de tu se apresente, sucesso. Nauber. Conta um pouquinho da tua história aí pra galera que não te conhece. Então, meu nome é Nauber Faio, eu sou empresário, né? Eu trabalho no ramo dos cosméticos há 14 anos, né? Venho de uma família que sempre trabalhou no comércio, então eu tenho uma veia comercial muito forte, né? E caí nesse mercado de paraquedas, né? Eu tinha um curso preparatório para concurso público. Nesse curso eu conheci minha esposa e era uma franquia. 6 meses depois que a gente abriu, a franquia se retirou porque queria investir em outra cidade, né? Eles investiram em Passo Fundo e o que eles queriam investir era em Porto Alegre. E aí, a partir do momento que eles atingiram o objetivo deles, eles foram para Porto Alegre e me deixaram na mão. E todo o dinheiro que eu tinha investido naquele negócio.
eu fali. Aí trabalhei mais 6 meses numa loja que o meu irmão tinha, que eu já tinha sido sócio dele. E nessa loja apareceu um amigo meu que trabalhava numa grande empresa de cosméticos e falou: Naubert, você leva jeito pro ramo. Se algum dia aparecer alguma oportunidade, quer que eu te indique? Eu falei: por favor, meu amigo. A coisa que eu mais queria era provar para mim mesmo que eu podia, né? E assim foi. Passou um tempo, ele falou: ó, tá vindo uma marca do Sudeste aqui pro Sul e eles estão precisando de representantes. E eu fui, né? Pra mim, shampoo e sabonete... Era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Pensa num cara ogro, né? Muito rústico, assim, nos costumes, né? E aí eu passei 3 dias dentro de um hotel sendo treinado por um grande cabeleireiro de Belo Horizonte. E ele me fazia muitos questionamentos. E eu precisava muito daquela vaga. Então eu devorei aquilo, sabe? Eu tive que entender em 3 dias a maioria das coisas que eu sei hoje. E tanto foi que no 4º dia eu fiquei de cama, né? Eu saí do treinamento e deu um PTzão, assim, tive que ficar em casa. E consegui a vaga, né? Aí acabei me destacando nessa empresa, né? Ninguém conhecia a marca. E ela atingia uma classe base da pirâmide, né? Então eu podia vender para todo mundo. E assim foi, né? Em questão de 1 ano, todo mundo conhecia essa marca na região onde eu atuava. E tinha uma particularidade. Eu só recebia comissão se eu batesse meta, né? Uau. Senão eu recebia um salário e era bem pequenininho. E não dava para sustentar eu e a minha atual namorada na época, né? Que eu estava começando a pensar em casar. E o que aconteceu? Eu bati 14 metas consecutivas. Eu fiquei 1 ano e 2 meses na empresa. E por necessidade, né? Porque eu não me via recebendo aquele salário. Sim. Né? Eu precisava de mais para sobreviver. E ali eu fui adquirindo habilidade e... Para tornar isso possível. Exato, e fiquei reconhecido no mercado. Aí um cliente meu viu, né, o meu trabalho e tal e me indicou para uma grande marca. E aí eu fui para essa grande marca, trabalhei lá, desenvolvi, também cheguei no topo dos vendedores do estado. E assim fui para outra, até chegar numa gerência. Na gerência eu obtive o outro lado da história, porque não é só o comercial, né? Tu precisa entender um pouco de administrativo também, como que funciona por trás dos bastidores. E assim eu aprendi. E aí me deu o start, assim, eu acho que está na hora de montar minha própria distribuidora, né? Montei a distribuidora, inclusive trabalhamos juntos. Foi aí que nos conhecemos. Desenvolvemos um trabalho muito bonito, que ficou reconhecido no Brasil inteiro, né? Mas tudo tem o seu início, meio e fim, né? Exatamente. E aí agora, há 11 meses, a gente está com uma nova marca no mercado, estamos com uma academia, na qual você é professor, né? Um dos misters da Beauty Education Academy, e a Brava Beauty, né? Que é uma marca... Que é a tua marca. De vanguarda, né? Que está começando agora. Então, um paciente de cada vez. E que foi toda idealizada por ti. Falando um pouquinho da... A gente sabe que a gente tá nesse ramo, o quanto é difícil, né? Colocar um produto novo, às vezes até que já é reconhecido no mercado, fazer com que o cabeleireiro, que é muito, e eu falo por mim, que é muito apegado muitas vezes àquela marca que já usa há 20 anos, né? Usar uma marca nova. E da onde veio essa ideia da Brava? Da Brava. A Brava, ela nasceu de uma dor do mercado, né? Então, na pandemia, todas as marcas migraram para o e-commerce e para o varejo, né? Então, as marcas, muitas vezes, deixam de ser profissional, porque a marca profissional, ela trabalha para o profissional cabeleireiro, né?
Então, com essa ação das marcas, o que aconteceu? O cabeleireiro que foi o mais afetado. Sim. Porque era o cabeleireiro que fazia o elo da marca para o cliente final. Ele que faz, né, toda a parte de investimento em questão de informação, aquilo que se deve usar, aquilo que não se deve usar, Sim. né, como usar e quando usar. E aí, com a pandemia, tudo parou, as marcas, com a sua razão, focaram com a sua razão, foram direto no cliente final, né? E com isso, o distribuidor também ficou muito atingido, né? Então, a Brava era um projeto que eu tinha para 2 anos e meio, e eu tive que antecipar todo esse processo. E em questão de produto, eu tenho muito a agradecer a Bruna, porque foi tu que me alertou para essa necessidade do mercado, né? Sim. Em questão de um produto que tirasse os metais pesados e tal. Lembro quando a gente conversou. Foi um bate-papo informal. Exatamente, mas eu tava precisando de um produto-chave para entrar no mercado, que essa é a minha estratégia, né? Entrar no mercado com um produto só, fazer o nome da marca e depois expandir, né? Então, eu devo muito à Bruna. Muito obrigado, Bruna. Imagina. E estamos aí, né? Estamos trabalhando. Tu perguntou como que faz, né? É formiguinha. É um cliente de cada vez, pedindo uma oportunidade para o cliente para demonstrar o produto. A partir do momento que ele vê que o produto tem qualidade, acaba-se o processo de ele não querer trocar, né? Porque a gente não está no mercado de graça. Sim. Eu vim com um produto de qualidade. É todo um estudo feito, é muito cabelo e barba, cabelo que caiu e barba que branqueou, né? Para poder aprovar um produto, né? Os nossos produtos são todos feitos no Sudeste, então tem que vir produto, testar, mandar de volta com os reparos e tal, né? Até chegar num produto. Para mim, que sou ariano, né? É muito difícil chegar no produto perfeito. Eu sempre quero melhorar, quero melhorar. E aí chega uma hora que tu tem que falar, não, vamos seguir aqui porque tá funcionando, né? Maravilha. Então tá muito bom, tá muito gostoso. Nauber, eu acho que vale a pena ressaltar o Nauber quando ele teve a distribuidora dele, que foi um grande sucesso, ainda é muito falada no nosso mercado, exatamente por esse olhar diferenciado dele como dono, empresário, como gestor e tudo mais. Ele levou, eu lembro muito bem, eu em São Paulo ainda, e eu escutava muito sobre o teu olhar. Ele era uma distribuidora, mas com um olhar completamente voltado para a marca, né? Onde o seu olhar sempre foi um foco voltado à educação. E o mesmo foco que você teve ali na distribuidora, que foi realmente um grande marco, foi um grande sucesso. Se duvidar, fez grandes trabalhos muito maiores que a própria marca, né? No começo, enfim, da marca. E claro, tem que te ressaltar por isso. O mesmo foco você está levando para a tua academia também, né? Esse olhar da educação, esse olhar do o que falta no mercado. Do raiz de voltar, o que os profissionais precisam hoje que não tem mais. Da base. Da base, exato. Eu só quero propor um brinde aqui, agradecer a Cantina Mascaron, que eu servi o vinho, só para liberar pra gente tomar. Sim. Fantástico esse vinho, hein? E agradecer nossos apoiadores, Cantina Mascaron aqui, Viva Farma Farmácias, Cláudia Store, Menon Odontologia, Homem.com, La Taverna Eventos, Mercadão dos Óculos e Ridsat Smart. Isso aí. Nossos patrocinadores. Exatamente, quem viabiliza tudo isso acontecer, né? Muito bacana. E parabéns pelo podcast. Obrigada. Né? Tá sendo um sucesso. Obrigada. Vários assuntos de valor, né? Então, para atingir vários tipos de público também, né? Isso é muito legal, né? Perfeito. Qual que era a pergunta? Sobre o teu olhar como empresário, como gestor, você teve um foco muito grande ali na distribuidora e foi um grande sucesso, tanto que você é falado até hoje. O foco na tua marca, eu também acho muito legal. E o foco na tua academia, que eu acho que
é uma necessidade? Hoje eu vejo assim o teu negócio como uma necessidade. Deus sabe muito como agir na nossa vida, né? Então, como eu falei para vocês, eu trabalhei 6 meses com educação para concurso público, né? E em 6 meses, mesmo sendo um período curto, eu aprendi muito sobre montar uma instituição de ensino. Né? Então, quando eu fui para o mercado dos cosméticos, existia a educação já, né? Mas totalmente voltada à marca. Eu abraçava essa educação e colocava ela para os meus clientes. Porque é o que eu sempre digo, se tu compra o meu conceito, eu te ajudo você a vender esse conceito para o teu cliente. E assim a gente consegue montar um planejamento juntos, né? O que não pode, comercialmente falando, é eu te jogar uma pasta na mão e te fazer você vender, ou colocar um cosmético na mão do cabeleireiro e ele achar que ele é igual. Cada cosmético é como o cabelo, né? Tem a sua particularidade e tem o seu modo de usar. Eu trabalhei em 2 multinacionais, as 2 mais relevantes do mercado, e elas têm processos totalmente diferentes, mas são líderes de mercado. Sim. Então, quando eu saí de uma e entrei na outra, eu tive que praticamente esquecer aquilo que eu tinha aprendido. Claro que a gente nunca esquece, fica como base, né, como bagagem, mas eu tive que aprender todo o processo, como se ensina nessa empresa. E isso me trouxe o know-how que eu tenho, porque eu sempre trabalhei com o DNA da marca que eu estava trabalhando, entendeu? Eu nunca quis colocar o que o Nauber acha. Não, eu ia a fundo naquilo que a marca estava propondo ao mercado, e era isso que eu oferecia, e com isso a gente obteve sucesso, né? Então, é claro que eu acrescentei algumas coisas, tive ideias quando me deram a oportunidade, e essas ideias eu tive a bênção de ser sucesso, né? O grupo de Expert foi né? Que a gente montou, e a marca qual a gente montou veio aqui para o Rio Grande do Sul, entendeu como funcionava e levou para o Brasil inteiro. Então, se hoje tem algum Expert dessa marca no Brasil, eles são meus filhos, né? Crias do Nauber. Originados. Mas essa questão da academia agora, Nauber, eu acho que é muito importante essa base. Até a gente tava falando anteontem nos stories lá, que eu coloquei a caixa de perguntas, né? Que a gente falou sobre especialistas, sobre... Tá muito, como é que eu posso te dizer? As mídias sociais vieram para ajudar, porém também elas pulverizaram muita coisa que não tem uma base. Vamos pegar a nossa área, cabeleireiro. Cabeleireiro que não conhece cabelo, né? Cabeleireiro que não tem a menor ideia daquilo que está fazendo, que muitas vezes entendeu sim o caminho de entregar um resultado, por exemplo, em mechas ou em algo específico, mas que não tem a base. E como o mercado é cíclico, né? Eu já, pelo menos já sofro isso hoje no dia a dia. Eu tô fazendo quase mais inversão de loira do que loira, né? Faz muitas mechas, mas é uma mecha diferente que estamos fazendo agora. E pra mim é ótimo porque eu conheço muito aquilo que eu tô fazendo, né? Só pra quem conhece. Só que aí vai pegar a galera que tem o foco só em clarear cabelo, aí para. E assim, ou então vai virando aquela bagunça toda. E por isso que eu acho que a base da academia é muito importante. É que vocês concordam comigo que para vocês ser especialista em algo, vocês precisam conhecer muito sobre a base? Com certeza. Então, hoje se fala muito sobre especialista em mechas. Todo mundo é especialista em mechas. Mas muitas vezes esse cabeleireiro, ele não sabe cortar, ele não sabe escovar, ele não sabe pentear. Ele que é o básico. Tem uma base, a marca que ele compra fala que o 9/01 vai deixar o cabelo cinza,
né, que vai neutralizar tal cor. Aí ele compra, ele vai usar o 903, que vai deixar dourado, e assim vai. É a marca que está incentivando ele a trabalhar com aquele produto. Ele não tem conhecimento do que é uma cor primária, uma cor secundária, uma cor base. Ele não sabe qual que é a base de pigmento da coloração que ele está usando. Ele não tem noção de fundo de clareamento. Ele não tem noção de que cor que vai revelar a junção do fundo de clareamento com a cor artificial. Então, é muito louco isso, porque a gente está montando monstros. Né? E aí, o que está acontecendo contigo? Você está fazendo a inversão porque não está ficando legal. O cara não tem uma base de visagismo. Sim. Entendeu? Ele faz todas as loiras iguais. Né? É tipo uma linha de produção. Eu visito alguns salões que a cliente chega, já vai direto pro lavatório. Do lavatório ela fica esperando numa cadeirinha do lado das que estão na frente. E aí ela vai fazer o corte. Do corte ela passa para mesh. É uma linha de produção, sabe? Então não tem alguém para atender essa cliente. Ela passa por um processo ali e muitas vezes é mais barato do que um serviço personalizado. E as clientes vão. E eles têm sucesso, porque o nosso mercado é muito amplo. Exatamente. Então, eu não trabalho com esse mercado. Eu trabalho com um mercado privativo, né? É um mercado que se preocupa com aquela determinada pessoa. Então, dentro da nossa academia, a gente visa o atendimento. Nós temos por base a tricologia, a colorimetria, o visagismo, né? A maioria dos professores nossos trabalham com o visagismo. Então, quando tem a nossa reunião, é uma festa muito grande, porque tá todo mundo falando a mesma língua ali e querendo o mesmo bem para a nossa classe. Porque se a nossa classe não crescer, a gente não cresce. Não adianta eu achar que eu estou ganhando dinheiro se a classe está cada vez mais fora do eixo. Né? Eu preciso acrescentar, e muitas vezes o pessoal olha, nossa, esse cara quer muito e tal. Não, a academia muitas vezes empata. Sim, não é um... Quem trabalha com educação sabe, educação não é algo que dá dinheiro, mas dá prazer. Porque você vê a transformação das pessoas, isso não tem dinheiro que se pague. Exatamente. Né? E aí a gente vai acrescentando em outras coisas. Estamos num início de projeto ainda. Eu fico pensando, daqui 5 anos, o que vai ser dessa academia. Vai ser. E principalmente visando a necessidade, principalmente no Sul, Nauber, eu acho que foi algo que eu notei bastante. Aqui se tem uma necessidade de uma escola, de uma academia primária, né? Você não ouve falar sobre aquele princípio de tudo, né? Porque, por exemplo, em São Paulo, a gente tem, quando a gente fala em escolas primárias, a gente lembra do Teruia, né? A gente vai para essas escolas que tem lá em São Paulo. Mas na vinda para o Sul não se tem nenhuma. Não tem. Principalmente na nossa região aqui, talvez Porto Alegre tem a Senai. É o Senac. O Senac tem nas maiores cidades do Rio Grande do Sul. E uma coisa bem interessante que eu vou abrir para vocês. Eu fiquei muito preocupado porque a nossa academia não tinha um registro, né? E eu precisava fazer um certificado registrado em alguma coisa. Daí fui buscar, fiz um estudo, meu pessoal estudou lá, o Rian, que trabalha comigo no escritório, foi fazer um estudo. Então, desde 2014, não precisa você ter um certificado registrado em alguma fonte. Qualquer um pode dar o curso desde que tenha o CNPJ. Daí eu falei assim, se o Senac, o Instituto Mix, estão fazendo o que estão fazendo, sem precisar fiscalização nenhuma, eu posso fazer muito melhor. Claro. Exatamente. Gente, tu me falou isso aí há um tempo atrás, mas eu também não sabia. Eu achei que tinha que ter registro e para comprovar uma... Não precisa. Então, caminho, se hoje você quer abrir uma escola de cabeleireiro, você não precisa
buscar registro nenhum. Basta ter um CNPJ como escola, assim como a gente tem, E é o que suficiente. você vai conseguir. É o Agora, a suficiente, qualidade que você vai impor... Também isso não tem registro. Não tem ninguém que vai te fiscalizar. Que doideira. Agora, falando uma coisa que a Bruna falou muito nesse processo todo, que a Bruna também foi se encontrando, né? Ela vinha de um outro... De uma outra velocidade, um outro Sim. ritmo, outro foco. Aí quando ela veio pra cá, pro sul, ela foi se encontrando e se desencontrando, né? Ou melhor, mais desencontrando Mudando do que que se encontrando. encontrando. E aí no salão, quando ela começou lá a fazer mais a gestão da galera, enfim, organizar, ela se deparou com uma coisa muito louca, e eu falava isso pra ela. Sim. É que muitas vezes as pessoas não querem crescer. Nós temos esse instinto, né? A gente como empresário, empreendedor, a gente tem esse instinto, a gente tem que melhorar e fazer mais e fazer melhor e mudar a vida. E a gente estranha quando a gente vê pessoas que não querem. E a Bruna falava isso. Ela dizia, eu tô tentando fazer isso, mas as pessoas não querem Porque fazer isso me impactou muito, sabe, Nauber? Porque, por exemplo, nós três, a gente sabe bem o que é isso. A gente leva essa autocobrança com a gente todos os dias, de nos tornarmos profissionais melhores, de sermos pessoas melhores, de evoluirmos. Não é à toa que nós estamos onde estamos e ainda temos muito para conquistar. E quando eu me deparei com pessoas que não têm a mínima ambição, aquilo me chocava muito, porque eu falava assim, como que eu vou mover essa peça se ela não quer sair do lugar, né? Como é que eu vou forçar isso? Tipo, não tem como, né? E isso, eu falava pro Gil, eu falei, Gil, isso me choca muito, muito, porque, ou seja, todas as ferramentas possíveis e inimagináveis que a gente possa usar com pessoas, né, no intuito de crescer, de evoluir, de expandir, tipo, não ia funcionar, simplesmente porque a pessoa não quer. E aí eu cobrava da Bruna, Sim. tipo, se, né? O que tá acontecendo? Desenvolver, Sim. e ela dizia, não, as pessoas não querem, não sei o quê. Bom, aonde tu acha que é perfil de pessoa? A pergunta é, tu acha que é perfil de pessoas, profissionais, enfim, ou estamos numa geração meio despropositada? Eu acredito assim que existe as pessoas certas para os lugares certos, né? Eu tenho uma briga muito grande com o meu RH por causa disso. Porque contrata errado a pessoa pro lugar errado, entendeu? E uma pessoa que não tem ambição. Então, se nós queremos chegar em determinado ponto, a gente tem que montar uma equipe que queira chegar no mesmo lugar que nós. Entende? Eu falo pra Luísa, que é a gerente da academia lá, a gente tem um processo de 10 anos, onde a gente sabe onde quer chegar. Ela quer chegar também. Então, me ajuda a chegar, que você vai ser recompensado. Claro. Entendeu? Não tem como recompensar uma pessoa antes de chegar onde a gente quer chegar. Então, eu vejo assim que, cara, se passar um carro com os alto-falantes, lembra? Aqueles carros, falando que precisa de determinada pessoa e tal, vai surgir muitas pessoas, mas as pessoas vão ficar focadas naquilo que você contratou elas, e não no crescimento que elas podem ter. Exatamente. Então é uma questão cultural que precisa ser resolvido. Isso muitas vezes vem da escolaridade da pessoa, o que ela quer para a vida dela, né? Se ela já viajou e tal, e tem intenção de curtir aquele prazer, porque nada nos resta na vida do que aproveitar aquilo que a vida pode nos dar, né? Então a gente trabalha para aproveitar, não para guardar, né? Aumentar, isso eu percebo, foi até uma dinâmica que a gente usou de gerar experiências para que eles queiram, para que tenha uma noção maior de mundo, né? Exato. Por exemplo, eu peguei uma das nossas colaboradoras que eu entendia, a gente entendeu que ela não entendia o que a gente estava pedindo para ela, por não conhecer. Aí eu peguei ela, levei para uma outra cidade, no melhor restaurante que tinha, jantamos
E aí ela foi vendo, eu falei, ó, isso é um bom atendimento. Mas ela não tinha noção de que isso existia. Então, mas tem pessoas que não se permitem Exato. isso, né? Tu tem, quando tu vai contratar, pesa valores, qual que é? Quais são os seus pilares para contratação de pessoas? Como eu fui um cara que cresci de acordo com a necessidade, igual eu falei para vocês, eu ligo muito para isso hoje. Depende muito do cargo, né? Como a gente trabalha em 2 empresas, existem vários cargos, tem administrativo, tem o comercial. O comercial precisa ter muita ambição, né? O comercial vive de meta e chegar na meta para no final do mês encher o bolso de dinheiro, não é? E fazer do dinheiro aquilo que ele bem entender, sim, com ele ou com a família dele, né? Já tem pessoas que que trabalham comigo que são mais básicas e não querem sair daquilo, né? Teriam uma oportunidade muito grande para crescer, mas elas não querem. E eu já vi que se eu tentar mexer ela, eu vou incomodar ela e eu vou perder ela. Então eu prefiro manter ela onde ela está. E ela está feliz. E eu preciso entender que a felicidade dela tem que ser a minha também. E essa pessoa desempenhando o que ela vem desempenhando, ela vai ajudar nós a crescer. E de uma forma ou de outra, ela vai ser recompensada por isso. Sim. Né? Então, a gente tem que, muitas vezes, negar a nós mesmos, né? Porque a gente quer muito chegar em determinado lugar e entender o lado da pessoa. Sim, muitas vezes o que é importante porque a gente não é importante porque outra pessoa, né? Isso. E você procurar outra pessoa para substituir, para fazer aquele determinado trabalho. E isso vem muito da educação, né? Hoje na academia a gente consegue pegar um auxiliar, né? Academia, eu digo a nossa escola, pegar um auxiliar e transformar ela em profissional, mas não só com as habilidades de um profissional, e sim com a ambição de poder atender pessoas e fazer diferença na vida das pessoas. Então é uma virada de chave que muito grande. Eu dou a dica para vocês, né? É muito melhor você tratar com a vocação da pessoa, de atender pessoas, de transformar vidas, de mostrar... Porque vocês sabem muito bem, principalmente você agora, Bruna, trabalhando com a terapia capilar, né? Você pega uma pessoa que está com uma disfunção no couro cabeludo, muitas vezes está careca, e você devolve o cabelo para essa pessoa, né? Você ajuda no processo e tal, e essa pessoa ganha a sua autoestima novamente. Isso tem valor. É lindo. Sabe? Então, muitas vezes não é só o embelezamento, né? Sim. É a necessidade de uma pessoa de retornar com a sua autoestima. Toda uma expectativa gerada, né, ali. Exatamente. Através do teu trabalho, e isso não te traz ânimo, porque não só a parte financeira, mas sim a parte, eu tô aqui por quê? Exato, né? Aquele propósito, né? Então, um dos insights que eu peguei é trabalhar isso com as pessoas, né? Entender o perfil de cada um. Isso, e o que toca o coração dessa pessoa, né? O que ela precisa trabalhar para tocar o coração dela, para que ela vire a chave. Porque é aí que tá, se não tiver no coração... É a viradinha de chave, né? Onde é que tá essa fechadura, né? É isso que... Aí é o dia a dia que vai explicar, né? Não, mas sabe que, Nauber, eu escutei algo que eu demorei muito para ver, né? Falam que quando você tá no nível de evolução do teu negócio, no caso nosso do salão, as pessoas que são, deixa eu ver se eu uso a palavra certa, as pessoas que são compatíveis ou que estão na mesma vibração que você, que estão na mesma energia com você, elas acabam caminhando junto para o mesmo propósito, porém muitas ficam no caminho, né? Eu demorei muito para entender isso, e hoje eu te falo que eu entendo, porque nossos anos aí, 2 anos 2 aninhos de evolução e andamento do salão, foram acontecendo isso, né? Então hoje a gente se depara, por exemplo, com uma equipe que tem a mesma sede
que a gente, que é o do crescer, que é o do evoluir, é o de prestar um bom atendimento e várias no detalhe, outras. né? Exato, no detalhe, sabe? No detalhezinho. Porém, muitas foram ficando pelo caminho e não foram pela sua capacidade profissional. Que aí é onde eu quero chegar em você, né? Foi muito por comportamental, ou até mesmo por perspectiva de futuro, sabe? Por não estar olhando para a mesma direção, né? Que, enfim, que o trabalho. Como que você vê essa questão comportamental e técnico? Então, Bruna, existe o inconsciente coletivo, né? Você já parou para pensar numa pessoa quando vê ela aparece na tua frente? Ou você está pensando numa pessoa e ela te liga? Sim. Isso é o inconsciente coletivo, né? Só que tem o inconsciente coletivo de cada pessoa. E aí tem o time de cada pessoa. Né? E muitas vezes o nosso tempo não é o tempo daquela pessoa. Sim. E aí a gente precisa parar, respirar e ver, tipo, calma, eu acho que eu quero muito isso e eu não deixo de estar certo, mas essa pessoa não está no tempo dela para atingir aquilo que a gente quer. Né? E muitas vezes isso não é técnico e não é vocacional, é só o tempo mesmo, Só o né? tempo. Aí tu enxerga essa pessoa depois de 5 anos desempenhando aquilo que você gostaria que ela desempenhasse hoje. E aí tu fala assim, caramba, eu não estava errado, só eu estava no tempo errado. Tava pensando mais à frente, a gente é muito acelerado. Muito. Né? Quando a gente quer uma coisa, a gente vai atrás e a gente acelera. Né? Eu sempre digo que Deus projetou um caminho para nós. E nós, através do livre-arbítrio, a gente toma caminhos diferentes. E a gente sai do tempo de Deus. Né? E muitas vezes um curso para preparação pessoal, né? Para colocar você no prumo, te devolve aquele tempo de Deus. Né? Então, estudar é fundamental. Né? Estudar a alma, né? Estudar o espírito, estudar o intelecto, estudar as suas habilidades, né? E isso faz parte, né? Se tu não estiver estudando, eu queria deixar um legado aqui. Se tu não estiver estudando, se tu não estiver lendo um livro, se tu não estiver escutando um podcast que te traga esses insights para você retornar ao caminho correto, fica muito difícil você achar um horizonte num caminho que não foi o que Deus quis para ti, né? Exato. Deus na sua magnitude, né? Cada um chama do jeito que quiser, mas quando você nasceu já tem um caminho traçado para você, entendeu? Exatamente. Então, infelizmente a gente desvirtua, né? E a gente sai desse caminho. Então, a busca da batida perfeita é achar o tempo e o caminho correto. Né? E isso a gente encontra sendo educado, estando com pessoas que elevem a tua régua. Porque na mesma pegada que tu falou, o caminho do sucesso é um caminho, é uma estrada asfaltada, mas que tem um acostamento bem largo. Para ficar as pessoas que não conseguem te acompanhar. Só que não quer dizer que essas pessoas não sejam amáveis. Sim, E que a gente não tem que entregar amor para essas pessoas e muitas vezes olhar pelo retrovisor e parar o carro e ir lá e dar um abraço nessa pessoa, cara. Exatamente. Porque, tipo, o que é sucesso? Sucesso é tu ter uma família, né? Tu ter pessoas para chegar em casa e dar um abraço. Né? Esse é o maior sucesso da vida, né? Eu como empresário sou muito feliz com a família que eu tenho, entende? Eu posso perder tudo no trabalho, mas a minha família eu tento preservar, porque se eu começar hoje, eu sei o caminho que eu tenho que percorrer para chegar onde eu estou. Né? E muitas vezes isso é colocado à frente, entendeu? Sim, normalmente. Tem muita gente trabalhando e esquecendo da sua família, né? Eu já tomei... Que é a base, né? Eu já tive erros, né? Eu já tive
oportunidades que a todo momento você tem um passo para dar, um para a direita e outro para a esquerda. E eu já tomei o caminho errado. E paguei por isso. Né? Então, a partir do momento que você vai apanhando, a vida vai batendo em você, você vai entendendo que você tem que tomar o caminho certo. Sim. E muitas vezes o caminho certo não é aquele que você quer, né? É aquilo que está exposto para você de uma maneira mais agradável. Uau! Eu acho que eu fui muito longe. Uau, perfeito! Bom, entrando, né, nessa vibe. Ai, é uma delícia de escutar, Nauber. Meu Deus do céu, vamos falar um pouquinho dos nossos apoiadores. Cláudia História, quem me veste aqui no nosso podcast com looks incríveis. Dê uma passadinha na loja e confira tudo, principalmente um bom gosto das meninas para montar o look perfeito para vocês. Espaço Menon, odontologia, estética e saúde. Amo vocês, um beijão. La Taverna, gastronomia e turismo. Gente, acessem o Insta do La Taverna, dê uma olhadinha nas opções maravilhosas de passeio para vocês. Eu tenho certeza que eles vão te ajudar muito a ter um dia incrível em família, com amigos, enfim, com quem vocês quiserem. E Mercadão do Óculos, várias opções de óculos. O Gil ama óculos, eu esqueço óculos. Todas as vezes o meu, mas eu tenho vários. A Bruna adora comprar óculos. Porém, adora. Usar é um outro processo. Ela compra e você usa. A Bruna adora comprar óculos. Mas, gente, dê uma passadinha no Mercadão do Óculos. São várias opções para todos os estilos. Lá as meninas falando de experiência, né? Que eu acredito que todo lugar tem que ter. Entre nessa experiência do Mercadão do Óculos. Vai lá, as meninas têm um atendimento incrível. Meninas, um beijo, extremamente simpáticas. Ó, o Gil deu um adendo aqui. Um beijo pra vocês. Isso. E Viva Farma Farmácias, perfumes importados, medicamentos, maquiagem, escovas, entre outras mil coisas. Homem.com, loja masculina com elegância e conforto, eu posso provar. E Retsart Smart, vende manutenção de celulares e acessórios. E Cantina Mascaron, que nos presenteia sempre com seus vinhos que deliciosos. Que o Nauber já pegou o vinho, já olhou ali, porque ele é um amante bastante. De vinhos. É uma delícia. Maravilhoso, né? Fugiu a pergunta que eu ia fazer antes. Tem alguma aí na... Eu adoro essas conversas com o Nauber. Eu ia pôr esse caminho filosófico aí, mas me perdi aqui no... Nauber, a gente falando ainda, né, sobre as pessoas que passam pela nossa vida durante a nossa estrada e o quanto a gente precisa ser grato, né, a essas pessoas, independente se passaram por um curto período, por um longo período, se hoje faz parte, né, da nossa vida ou não. E eu acredito muito, muito no que você falou. Eu acho que o olhar até para essas pessoas que não conseguiram nos acompanhar, né, tem que ser um olhar de gratidão. Porque a gente não se constrói nada sozinho, né? A gente precisa de pessoas. Então, se construímos o que construímos hoje, é porque cada uma pegou um bloquinho e colocou ali em cima, do teu jeitinho, no teu tempo, né? Que é o essencial de tudo. Por isso que eu fiquei aqui, o Nauber tava falando, eu fiquei, cara, é isso. Porque às vezes a gente tem tanta sede de... E estamos na época da superprodução, da hiperprodução, do tem que fazer podcast, cortar cabelo, vender cosmético, dar aula, dançar, cantar. Eu falei esses dias pra uma amiga minha que falou que eu tava sumido, eu falei, é que eu quero ficar milionário, musculoso, isso tudo ao mesmo tempo. Então, não a gente baixo. E a gente acaba... Não tem tempo. A gente acaba se perdendo. Eu tenho muito essa tendência a ir pra... Hiperprodutividade. Hiperprodutividade. E às vezes eu produzo coisa que não tem o menor sentido. Mas te faz bem. Me faz bem, mas muitas vezes... Porque eu tenho essa coisa... Tipo assim, eu não consigo ficar em casa sentado, relaxando um pouquinho. Eu tenho que estar... Por exemplo, hoje de manhã eu tive um tempinho. Eu me adiantei num compromisso que eu tinha. Eu fui fazer protocolos que provavelmente eu nem vou usar. De coisas que eu nem vou usar. Mas tinha necessidade. Mas eu podia ter ficado sem fazer nada, um pouquinho. Essa é uma pergunta boa pro Nauber. Como que ele aprendeu hoje a lidar com o tempo?
Eu não sei, sabe comeu, eu por quê? comeu Não, assim, porque ó. eu lembro que, tipo, o Nauber, até pela tua profissão, né, Nauber, óbvio, e pela minha também, quando eu atuava com marcas, acredito que o Nauber também, eu sempre priorizei muito trabalho, porque a demanda sempre foi muito grande, é muita coisa pra se fazer, e sempre priorizando muito trabalho. Eu te falo que hoje, depois, né, duras penas, hoje eu priorizo uma outra coisa. Eu amo meu trabalho, eu amo a minha profissão, eu amo o meu negócio, mas hoje a minha família e o meu tempo de qualidade com a minha família é uma das coisas mais importantes na minha vida, porque eu não tinha isso antes. E como que foi a virada do teu tempo? Então, Fala de gestão do tempo aí, Nauber, agora. Arrasa. você já pensou, já parou para pensar que se você trabalhasse para você, como você trabalha hoje, do jeito que você trabalhava, quando trabalhava para os outros, você ficaria rica Eu estaria em pouco milionária. tempo? Nauber estaria milionária. Vamos focar, certeza. vamos focar. Com certeza. Só que tu também já parou para pensar que as riquezas que o trabalho te trouxe não são financeiras? Aham. Porque aquilo foi um aprendizado para você ter a base que tu tem hoje. Minha maior riqueza é todo o Isso, conhecimento que e eu o trago teu aqui. tempo é o que tu tem de mais precioso, né? Então o tempo bem aplicado com as pessoas que tu gosta, né? Então eu trabalhava 24/7, né? 24 horas, 7 dias por semana para chegar no topo, porque se meu nome não tivesse na ponta de cima, eu ficava incomodado. Sou muito competitivo, né? Sou muito competitivo. Só que daí tu abre a tua empresa e aí tu começa a querer que as outras pessoas sejam você, Aquilo que você... aquilo que você era. E aí tu acaba passando a bola para outras pessoas e tentando administrar isso. E aí tu começa a entender um outro lado onde você deixou muito a desejar, né? Do melhor jeito possível, eu tentei ser o melhor pai para minha primeira filha. Mas agora que eu tenho o Bernardo, há 2 meses ele nasceu, eu tô vendo o quanto eu falhei. O quanto, não é que eu falhei, mas o quanto poderia ter sido diferente. Mas eu não podia, porque os meus objetivos profissionais estavam em ascensão. E eu estava recebendo cada vez mais oportunidade da empresa que eu estava trabalhando. Eu entrei... Posso falar a marca? Claro. Eu entrei na Vela. Em 1 ano eu atingi o topo no Rio Grande do Sul, né? Atingi um nível legal de venda e tal. E aí o meu superior me indicou para mim ser supervisor. Só que eu tinha que ser supervisor em Santa Catarina. E a minha filha tinha 1 ano de idade. Quase 2. E eu aceitei. Então, eu passava a semana no litoral de Santa Catarina e final de semana eu voltava. Eu fazia isso sempre. Eu saía no domingo, chegava na sexta à noite, passava sábado com a minha família, domingo almoçava e tal, e depois tinha que ir de volta. Isso eu fiquei 1 ano e meio fazendo. Uau. Sabe? E o meu corpo foi se entregando, entendeu? Não aguentava mais. Não aguentava, porque eu fazia isso tudo dirigindo. Sim. Né? E eu tinha a oportunidade de ir morar para lá. Mas como a gente tem uma qualidade de vida boa em Passo Fundo, e a minha esposa tem os pais dela por perto e tal, a gente decidiu ficar ali, né? Então, o trabalho nunca foi problema para mim, nunca foi problema trabalhar. O problema foi não ter visto aquilo que eu perdi trabalhando e não aquilo que eu ganhei trabalhando, né? Porque eu ganhei know-how, ganhei prêmios, né? Premiações e tal, cheguei aonde eu cheguei, mas hoje eu tô vendo que poderia ter sido diferente, né? E às vezes a gente se quebra trabalhando, achando que... E a desculpa a gente sempre dá que tá trabalhando para a família. Tudo que eu faço é para minha família e tal. E
aquilo que o meu filho mais quer é que eu dê atenção para ele. Que eu olhe, quando eu tô falando, vamos supor, com você e ele tá do lado, ele tá ali pedindo atenção. Quando eu olho para ele dá aquela risadona. E é isso, entendeu? É estar presente. É a presença, né? Estar ali naquele momento entregue. Exatamente. E quantas vezes a gente está com a pessoa e não tá dando atenção para ela? Normalmente, hoje em dia, com rede social e celular o tempo todo, normalmente, né? Agora o problema não tá mais no meu filho, tá na minha filha. Que ela tem 8 anos e eu preciso dar mais atenção para ela. Então, é uma gestão de pessoas também dentro da tua casa. Sim. Que te ensina a você valorizar cada gesto de uma pessoa que você não conhece. Então, hoje eu posso dizer que eu tô muito mais humano do que eu era, porque o mercado me ensinou a ser mecânico. Nos ensina a ser um pouco mais frio. Um pouco? Muito. Fui ponderada, gente, eu fui ponderada. Mas é... Muito frio. Muito frio, Eu quero fazer negócio contigo, tá aqui, o meu processo de vendas eu vou executar ele para ser efetivo contigo. Exato. E eu viro as costas, vou em outro estabelecimento, faço a mesma coisa. E daí a mesma coisa. E aí eu chego em casa, eu tenho que respirar para não vender para minha mulher. Exatamente. Entendeu? Porque senão eu não paro de trabalhar. É verdade, é verdade. Muitas vezes eu pensei, se minha mulher tivesse um salão, eu podia vender para ela. Sim. Mas é isso, né? É isso. Então passaram-se o tempo e você começou a priorizar as coisas básicas. Que é o mais importante, o mais básico. Não sei se eu frustro vocês falar sobre isso. Mas eu acho que até isso, na verdade, vai nos encurtando o caminho, né? É porque hoje eu tenho praticamente o dobro da idade de vocês, né? E eu comecei a ver que esses valores são muito mais importantes, né? Coisa que quando eu era jovem me falavam, mas eu não dava atenção, né? Então hoje com a família fechada ali, né? Que a gente fechou as porteiras, eu acho que agora não vem mais ninguém, né? Eu começo a dar valor para isso e levar essa cultura para dentro da minha empresa, das minhas empresas, né? Das nossas empresas. Né? Porque ninguém tem uma empresa só sua, né? Tu precisa de pessoas e vocês fazem parte, né? Exato. Tanto do início quanto do meio e tomara que não tenha fim, né? Exatamente, exatamente. Papo bacana, hein? Ai, que delícia, né, Naubert? Super, E Naubert, qual que é a dica que você pode dar para os novos empresários e gestores sobre esse equilíbrio, o equilíbrio que você chegou? Porque eu acho que hoje você consegue conduzir muito melhor o teu negócio, a tua marca, a tua família e o Naubert. Porque tem o Naubert, eu ia perguntar, tudo isso, né? Os resultados que tu tem que é diferente. Talvez eu vou tentar medir com uma régua que nem... Nem a tua. Não, que nem exista, mas... Por exemplo, os resultados que tu tinha há 10 anos atrás... Totalmente focado 8 anos atrás, totalmente focado no... Tu tem resultados profissionais que se equiparam ao que tu tinha há 8 anos, melhores ou simplesmente diferentes? Eu tive muitos cases de sucesso, né? Então, como representante comercial, eu tive muitos cases de sucesso e isso me levou a um nível maior, que foi a supervisão. Dentro da supervisão, eu tive um outro case de sucesso muito grande. Eu peguei uma região 0, eu entreguei ela vendendo R$500 mil com 5 representantes. Né? Isso me levou a ver que eu poderia montar minha própria empresa. Aí eu montei minha própria empresa, eu cheguei num nível bem satisfatório de faturamento, com 7 representantes. E isso me fez... ver que eu poderia sim, porque todo mundo me falava, você trabalha, é você que está fazendo ou é a marca? E eu falava, não, sou eu. Somos nós, né? A nossa empresa que pensa assim. Daí eles falavam, nossa, nenhuma marca faz isso. Você trabalha igual marca. E isso me levou a
ter a loucura de montar a minha própria marca, né? Porque Mas faz muito sentido, é uma loucura que faz sentido. Sim, claro. é uma escada, né? Que tu segue e eu segui, porque eu confio muito. Então, tu fala assim, os teus objetivos hoje, né? O teu alcance hoje é o mesmo, é diferente, mas se eu for trabalhar como representante, eu tenho certeza que sim. Porque toda vez que eu saio do escritório e vou pra rua, eu vendo muito, né? Sim. O administrativo, tipo, até fala, né? Vai pra rua, opa! Né? Eles... Porque movimenta, né? Vai ter movimento. Então, se eu tiver na mesma posição, sim. Né? Só que os objetivos hoje são outros e eu preciso... gerir um negócio é como no circo, sabe? Equilibrar pratos. Então, tem um prato de cada... fase da empresa, tipo do administrativo, do financeiro, do comercial, e o gestor tem que ir ali quando tá meio que caindo o prato, ir lá e dar uma balançada, entendeu? Para manter o equilíbrio. Então o equilíbrio em tudo, muitas vezes você não alcança aquilo que você gostaria, mas se você chegar no equilíbrio, tá bom demais, porque se manter hoje como empresa no Brasil é uma dádiva, né? Tanto que se hoje alguém vai montar algum negócio, a dica que eu daria era tenha bastante caixa, porque você vai precisar queimar muita gordura, né? É muito difícil hoje, com tudo que a gente está vivendo, você manter uma empresa no mercado viva, né? Muito difícil. Acho que uma última... Pode ir lá. Uma última dica que o Nauber pode dar é, Nauber, como você cuida de você? Boa. Para comandar essa estrutura toda. Boa, o que o Nauber faz para ele que te dá forças para você equilibrar cada pecinha que você tem ali da tua vida? É uma briga muito grande, né? Eu sou um cara que me exijo demais e tento buscar o equilíbrio nessa exigência também. Mas cuidar do meu corpo, né? Hoje eu tenho 44 anos, mas me sinto com 20 anos. Tenho uma alma de guri. Uma alma jovem. Uma alma jovem. Então, cuidar da minha saúde, né? Desfrutar da vida, das coisas que eu posso, né? Com as pessoas que eu amo. Então, cuidar da saúde, fazer exercícios físicos, no mínimo 3 vezes por semana, né? Puxar peso, né? Sem massa muscular, a gente não vai a lugar nenhum. A gente precisa ganhar massa muscular porque a velhice chega logo ali e a gente, se a gente tiver massa muscular, com o tempo ela vai se transformando em energia, né? E vai mantendo a gente vivo. Quando a gente não tem, vai pegando de outras células e a gente vai morrendo. Olha que legal. Né? Então, suplementos alimentares. Eu tenho uma nutricionista que cuida da alimentação minha e da minha família, que muitas vezes a gente se perde nisso aí, né? Vivemos no Rio Grande do Sul, né? Sim. Onde tudo é muito, né? Então a gente tenta manter uma dieta saudável. Tenho um médico que cuida da minha parte fisiológica, né? E biológica, com suplementos e tal. E me divertindo, né? Mantendo a mente sã. A parte espiritual é uma coisa que eu dou muito valor, né? Eu sou um cristão que sigo muito quando eu tô, porque a parte espiritual é uma coisa muito louca, né? E isso daria outro podcast. Sim. Não sei como é que a gente tá de tempo. Encerramos, estamos acabando o nosso podcast. Então tá. Quando você tá forte com Deus, as coisas acontecem a seu favor. Sim. E aí quando tu atinge aquilo que tu quer, tu se afasta de Deus. Isso é do ser humano. E aí é toda uma busca, porque tu acaba se perdendo, tendo que se reencontrar de novo com ele. E constantemente nesse processo. Vai ver. Isso. E aí tu avança mais um pouquinho, se perde. Então, o meu desafio hoje
como ser humano, é chegar aonde eu já tive na parte espiritual. Eu já estive nesse lugar onde eu quero chegar e me manter lá, porque lá é o sucesso. Lá é onde tudo se equilibra. Lá é onde o meu trabalho vai bem, a minha família vai bem, a minha saúde vai bem e a minha mente vai bem, né? Então, Deus para mim é o foco de todas as coisas. Se eu tiver, quanto mais perto eu tô dele, mais eu tenho sucesso. Uau! Guardem essa. Gratidão, Nauber. Aqui Obrigada, um mimo Nauber. do nosso apoiador. Espaço Muito obrigado. Menor. Sem Agradecer palavras. a todos. E um Muito beijo. obrigada, pessoal. Um beijo para todos vocês e até o próximo podcast. Até, beijo. Valeu.